Ô, Tiago, não existe novo nascimento sem arrependimento. E arrependimento não é só o choro, é metanoia, é a mudança de mentalidade. Quem se expõe à prática pecaminosa está se entregando de maneira gradativa ao domínio do pecado. Mas isso não é dizer também que Deus não é grande o suficiente para quebrar quaisquer que sejam as amarras que estejam atando você à prática pecaminosa. O que a pessoa que fala, Tiago, eu já passei da etapa do arrependimento, né? A gente falou muito sobre arrependimento, eu passei da etapa, estou arrependido, já saí dessas práticas, né? Como diz o apóstolo João, se por acaso eu errar, né? Que ninguém está livre do por acaso, mas já não é mais uma prática. Temos um advogado, Jesus Cristo justo, eu já estou na fase de estou com Deus. O que eu posso fazer para contribuir com o Evangelho? Sejam bem-vindos a mais um Brunecast. E olha, essa semana, aliás, esse mês, né? Eu tenho falado para vocês no Café com Destino que eu estou de férias. E mesmo nas férias a gente está trabalhando, né, Evandro? É isso aí. Está trabalhando aqui, Evandro está comigo, me acompanhando. E Evandro Neto. E a gente aqui está... Gravamos todos os Cafés com Destino de janeiro, aqui de Orlando. E agora estamos gravando o Brunecast com convidados pessoais aqui em Orlando, né? E Deus nos deu o privilégio de ter dois grandes conhecedores da Bíblia. Eu sou um defensor da Bíblia, porque eu acredito que ela te faz não só viver melhor na Terra, mas é a única escritura que te aponta o caminho da eternidade. Então, qual o livro melhor? Não existe. E eles são dois grandes conhecedores. Quero pedir um forte aplauso para Lamartine Pozella, que já esteve com a gente, e Tasso Licugo. Os dois já estiveram com a gente, agora a gente reuniu os dois para um debate histórico. Tô brincando. O professor Lamartine falou, não é debate não, né? Foi claro que não. Um debate histórico. E brincadeiras à parte, a gente vai conversar sobre assuntos que você tem dúvida. Sabe por que eu sei que você tem dúvida? Porque eu tenho. Eu liguei essa semana pro Tasso, falei, pastor, me explica sobre esse assunto aqui. Ele foi me dando uma aula, foi anotando tudo. Ou seja, nós temos muitas dúvidas, mesmo acreditando, mesmo a gente sabendo, a dúvida é grande de algumas coisas. E eu quero começar com um tema que talvez te incomode um pouco. Você que está me escutando agora, você cometeu algum erro esse ano? O ano mal começou. Nós estamos nas primeiras semanas do ano. Você cometeu algum erro esse ano? Você pecou esse ano? A pergunta que eu quero te fazer é, você está salvo ou você vai ser condenado pelo seu erro? Primeira pergunta que eu quero fazer para os nossos especialistas hoje é, salvação se perde? Eu vou te falar porque eu já passei por essa crise anos atrás, não agora. Porque eu nasci num lar evangélico, sempre servi a Deus, mas cometi muitos erros na vida. E quando eu tinha mais consciência do meu erro, porque às vezes você está tão insensível, mesmo sendo crente, que nem tem consciência do erro, né? E quando a ficha caiu para mim, que aquele erro que eu cometia, para mim não era muita coisa, mas roubava a minha salvação, eu comecei a ter dúvidas da minha salvação. E aí foi que entrou esse questionamento, né, que é só a primeira de muitas que eu estou preparando aqui para vocês, sou crente, já acredito em Jesus, mas errei. Eu perco minha salvação? Vamos começar com o pastor Lamartine Pozella. Não. Não, porque você foi salvo pela graça, por meio da fé, isso te torna filho, e você não vai deixar de ser filho porque você erra. Eu não acredito que exista algum pecado, com a exceção da apostasia e de uma rejeição absoluta e definitiva de Cristo. Que é o pecado contra o Espírito Santo. Para mim é a mesma coisa. A blasfêmia contra o Espírito Santo, depois a gente pode discutir isso em Mateus capítulo 12, e eu trazer para você qual é a minha maneira de entender o texto, mas para mim, a única coisa que tira alguém da salvação
é rejeitar a Cristo. Então, isso seja um indivíduo que nunca foi salvo, ele vai ser alijado definitivamente da salvação, porque não existe salvação em outro nome a não ser o nome de Cristo, mas para uma pessoa que já experimentou a salvação, ela pode rejeitar Cristo como final de um processo de pecado que vai levando à cauterização da mente, até que chega um momento que a pessoa fala, quer saber? Acho que eu não acredito mais nisso, entendeu?